Vamos começar então. Pai, obrigado, Deus, pelo seu amor, obrigado pela sua graça, que o Senhor possa trazer uma compreensão para nós, que o Senhor coloque as tuas palavras agora em nossos lábios, para que possamos transmitir a mensagem de forma simples aqui, Deus. Que toda investida do inferno já seja repreendida agora em nome de Jesus. Ó Pai, então vamos agora em paz e confiantes, ó Deus, que a tua graça invadirá agora a live e vai atingir cada pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dessas pessoas. Que hoje é um dia de bênção, de vitória e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Galera, a gente faz isso com... Vou baixar o som aqui porque me confunde. A gente faz isso com muita seriedade, né? Não é porque a gente não tem o que fazer, né? Eu tenho muito temor em expor algumas coisas que Deus tem me ensinado, de às vezes passar uma impressão errada, ou às vezes de confundir, né? Ao invés de ajudar, a gente acabar confundindo as pessoas. Tudo que a gente vai falar aqui, na verdade, é uma reflexão, é um derramar, um compartilhar daquilo que nós temos experimentado em Deus pessoalmente, né? Tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com a palavra de Deus e com as nossas percepções pessoais, né? Exatamente. Porque a gente nunca vai abranger a plenitude do assunto fé, porque é algo, né, muito grande. Então acho que a gente não tem essa capacidade, talvez. É grande, é profundo, é difícil, assim, de certa forma, mas é algo que Deus tem falado no nosso coração. Então, assim, a gente vai compartilhar aquilo que tem sido a nossa experiência, né? Sim. Aquilo que a gente tem buscado em Deus, né, por meio da graça, coisa que a gente tem tentado aprender todos os dias, e vamos nessa aí. É isso aí. Para começar, Marcão, acho que Hebreus 11, né, vai falar o que é a fé. Então, galera, para começar, né, Hebreus 11:1 é o básico. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aí, Marcão, eu vou trazer uma linha de raciocínio aqui, que é aquilo que me despertou a entender uma perspectiva nova sobre fé, né? E conforme eu for falando, você vai trazendo seus comentários, né? Mas eu vou tentar trazer uma linha de raciocínio, porque senão depois eu me perco todo no processo. Manda aí. Mas foi o seguinte, eu fiz uma live um tempo atrás falando sobre adoração em fé, né? O que é adoração em fé? Temos aprendido que a adoração não é sobre aquilo que Deus pode fazer, né? Sobre aquilo que nós esperamos, mas a adoração é sobre quem Deus é, né? E Deus tem me ensinado muito a adorar em fé. O que é adorar em fé? É adorar o nome dele, louvá-lo, mesmo quando eu não sinto nada. Então, eu vou para a igreja, ou estou no meu quarto, no meu secreto, ou qualquer ambiente que eu estou adorando, louvando, cantando, eu tenho aprendido que é muito precioso quando nós louvamos a Deus mesmo sem sentir nada. Mas a gente está numa vigília muito louca, num culto, atmosfera fortíssima, e eu simplesmente não estou sentindo nada. E mesmo assim eu estou lá adorando. Por quê? Porque eu tenho certeza que a adoração, ela toca o coração de Deus. Independente se eu estou sentindo algo ou não, eu sei que Deus está ali, está no ambiente, está dentro de mim e alguma coisa está acontecendo. Né? Eu falei sobre isso em uma live. E eu falei que é um baita privilégio, na verdade, quando a gente adora sem sentir nada. Porque é uma oportunidade de a gente poder colocar em prática a nossa fé. Porque quando a gente está adorando, está sentindo um arrepio, uma presença muito louca, algo em nós, talvez até fisicamente, isso é muito top, é muito bom. Mas quando nós adoramos sem sentir nada, parecendo, entre aspas, que Deus não está no ambiente, que Deus não está ali com a gente, é uma excelente oportunidade de adorar em fé, né? E com isso depois eu fui refletindo e Deus me trouxe algo profundo também, porque na maioria das vezes, falando de mim, tá pessoal, de mim, Lucas, na maioria das vezes quando eu leio a Bíblia, talvez seja porque eu ainda vou experimentar algo mais pra frente, né? Mas hoje, a maioria das vezes que eu leio a Bíblia, dificilmente eu sinto algo muito especial, assim, sabe? Tipo, nossa, eu tô lendo assim e começo a chorar, isso acontece, mas não é com frequência, não é o comum, né? Essa é a exceção, é quando eu sinto que Deus realmente me visitou de uma forma especial, e enquanto eu tô lendo eu começo a chorar e ser afirmado, validado, tem uma revelação, um entendimento especial. Mas geralmente quando eu tô lendo a Bíblia, eu não sinto nada de muito especial, assim, no sentido físico, talvez, né?
Só que o que Deus me ensinou em relação à fé, enquanto eu estou lendo, que mesmo que eu não esteja talvez entendendo ou tendo uma revelação especial, eu sei que enquanto eu leio a palavra de Deus, algo em meu espírito está sendo transformado. Por mais que o meu intelecto, a minha mente, talvez a minha emoção, não perceba o que está acontecendo, mas eu aplico fé e eu sei que o meu espírito está sendo alimentado. Eu sei que algo no meu espírito está sendo conectado com o Espírito Santo de Deus. Então, Deus me ensinou também a ler a Bíblia aplicando fé. Saca? Então, eu não preciso ler a Bíblia e sempre ter um entendimento, e sempre ser algo surreal, e sempre ter uma experiência arrebatadora. Mas eu vou lendo a Bíblia sabendo, entendendo e aplicando fé de que aquilo que eu estou lendo, no meu espírito algo está se movendo. Está acontecendo. Está acontecendo. E partindo disso, o que Deus me trouxe, né, cara, de especial, assim, né? Eu sempre me questionei muito sobre a minha fé, né? Quando a gente lê o Jesus ensinando, né, para os discípulos, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, saia daqui e vai para o mar que ele vai, né? E eu sempre me questionei, cara, eu não tenho esse nível de fé, como é que eu vou desenvolver esse nível de fé? Às vezes eu oro por uma pessoa, a pessoa não é curada, né? E eu sempre me questionei sobre isso, falei, cara, minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, minha fé eu não tenho fé pra nada, então eu não tenho fé, como é que eu tô vivendo? Eu sempre me questionei muito isso, né? Até pelo lance da luta contra o ser religioso mesmo, né? Que às vezes não, que sempre eu travo essa batalha. E Deus me levou para Hebreus 11, né? Que é justamente onde fala sobre fé, e eu comecei a ler os heróis da fé. Aí para começar assim, né? Qual que foi o grande sinal miraculoso, assim, né? Estrondoso de Abraão? Nenhum. Você lembra de algum? A coisa que ele fez foi entregar o próprio filho lá, na confiança de que Deus poderia ressuscitar o seu filho, caso fosse necessário, para trazer de volta. Mas é interessante porque Abraão não fez nenhum ato milagroso assim, né? Que você vê, nossa, ele foi orar por alguém ressuscitou. Não abriu o mar vermelho. Não abriu o mar vermelho. Exatamente. E por que Abraão é o pai da fé, cara? Justamente. Isso me intrigou, cara. Me intrigou. Falei, mas poxa, Abraão não teve nenhum sinal. Abraão não falou para nenhuma montanha, né? Vá para lá, e ela foi. Mas Abraão é considerado o pai da fé. E eu continuei lendo, eu falei, pô, Abel tá aqui na lista. Qual o sinal de Abel, de milagre assim? Nenhum. E ele tá na lista de Hebreus 11, né? Como um dos heróis da fé. Aí Enoque tá aqui na lista. Ó, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, qual foi o sinal também miraculoso de Enoque realizando algum milagre por alguém, assim, né? Nenhum, cara. Aí eu comecei a refletir, poxa vida, né, mas por que esses caras estão entre os heróis da fé e alguns que, na verdade, fizeram sinais miraculosos, né, não estão aqui? Aí eu comecei a me questionar sobre fé e tal. E o que Deus está me ensinando, Marcão, é que esses caras aqui, eles aplicaram fé nos atributos do reino. Saca? Então, qual que foi a grande sacada de Abraão? Cara, ele aplicava muita fé, muita confiança, acreditava com todas as forças que o obedecer a Deus era algo poderoso. Exatamente. Eu até entendo assim, voltando um pouquinho daquilo que você começou a falar, da adoração em fé, por exemplo, salvo engano, acho que é Bill Johnson que diz, né? Que quando você adora só quando sente alguma coisa, isso sim é hipocrisia. Não é verdade? Que ele vai falando a respeito disso, da experiência dele de adoração. Que ele sentiu um tonto, um tolo e está dançando, por exemplo, e ele começou a fazer isso na casa dele acreditando, mesmo sem sentir nada, mas acreditando que Deus estava recebendo, até que então ele começou a fazer isso na igreja, né? Começou a ter essa adoração extravagante. E mesmo porque também a questão do sentimento, a gente não precisa sentir nada, porque nós somos seres espirituais, não sentimentais. Boa, né? Boa. Nós não somos seres que são movidos pela emoção. Na verdade, nós subjugamos muitas vezes a emoção
debaixo da autoridade do Espírito Santo. Nós subjugamos as emoções e colocamos ela debaixo da ação do Espírito Santo mesmo. Por exemplo, a questão do perdão. A falta de perdão traz uma amargura, um ressentimento e até às vezes um senso de justiça. Mas pela fé, nós entregamos isso diante de Deus e conseguimos subjugar esse sentimento, né, diante dele e ficar tranquilo, em paz com isso. E aquilo que você falou também de ler a palavra e de adorar em fé, eu vejo os 3 atributos que compõem a fé, que o Spurgeon diz, né? Ele diz que a fé ela precisa do conhecimento, então você precisa saber em quem você crê. Ele até dá um exemplo lá. Chega um camarada lá e pergunta para um cara que trabalhava na mina. Fala, você tem fé? Ele, sim. Você acredita em quê? Eu acredito naquilo que a igreja acredita. Aí ele pergunta, mas o que a igreja acredita? Naquilo que eu acredito. Fala, mas o que a igreja e você acredita? Ambos acreditamos na mesma coisa. Ou seja, ele não sabia exatamente naquilo que ele estava acreditando. Então a fé ela precisa ter esse objeto, assim, a direção, o centro. No nosso caso é Deus. Mas ela também precisa de um assentimento. O que é isso? É ao acreditar. É você olhar para aquilo e realmente colocar o seu coração. Por exemplo, você lê a Bíblia. Chega uma parte que você fala, não, isso aqui não vale para hoje, né? Não vale para mim. Ou você pega outra parte e fala, essa aqui sim, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não, essa vai. Né? Ele tem planos de prosperar e não de causar dano. Não, isso beleza. Mas as advertências, por exemplo, às vezes fala, não, isso aqui não. Mas esse assentimento, acreditar, é justamente você olhar para toda a Bíblia, a palavra de Deus, ou mesmo a mensagem profética, e confiar nela, acreditar mesmo, não confiar. Confiança já é o terceiro elemento, que é essencial. Que aí é onde você se lança. Por exemplo, o exemplo que o Spurgeon também usa, né? Um prédio em chamas. O único lugar para escapar é pela janela. O cara está lá no 3º, 4º andar. E não tem outra escapatória a não ser pular pela janela. De repente parece um homem forte. Ele fala, pode pular que eu te pego nos meus braços. Você vê, você sabe que ele está lá, então você tem esse conhecimento. E você olha o porte físico, você até acredita, não, ele é capaz de me suportar. Agora, a confiança é que vai fazer com que você se lance nos braços dele. É a mesma coisa em relação a Deus. Essa adoração em fé, essa leitura bíblica em fé que você diz, é esse se lançar em Deus. Quando você adora também na vigília, não está sentindo nada, mas você está vendo um monte de coisa acontecer. Muitas vezes é por causa da sua fé que está sendo aplicada. Apesar de você não estar sentindo, algo está acontecendo ali. O ambiente está sendo gerado. Boa. Muito louco, muito louco. E é interessante que eu tinha anotado, mas eu esqueci em casa a minha agendinha de anotação, mas eu tirei alguns princípios assim, né, dessa adoração desses heróis da fé. Então, por exemplo, Abraão, ele não realizou talvez nenhum sinal miraculoso, mas ele aplicou fé na voz de Deus, em ouvir e obedecer. O atributo do reino da obediência para ele era algo que ele realmente confiava, acreditava e tinha um conhecimento de que era algo poderoso. Exato. Outra segunda coisa que eu aprendo com Abraão, a fé que ele aplicava na renúncia, na entrega, porque a renúncia e a entrega também é um atributo do reino de Deus. Também é algo que está ali dentro do reino, né, das leis que regem o reino de Deus. Então Abraão ele aplicou fé na entrega, na renúncia, como algo que de fato ele acreditava que agradava o coração de Deus. E a gente pega, por exemplo, Abel. Qual que é o princípio que eu pego de Abel? Ele aplicou fé na generosidade. Ele aplicou fé no entregar o dízimo, por exemplo. Ele aplicou fé no devolver para Deus a melhor parte daquilo que ele tinha, entendendo que de fato isso é algo importante e algo real no reino. Ele aplicou fé num atributo, né? Só um parênteses em relação a isso, o Spurgeon também ele usa esse exemplo. Ele fala assim, existiam os 2 altares, o Caim e de Abel. Ambos dão uma oferta do mesmo valor, ele diz. Porque Abel pegou as melhores frutas, né? E Caim, quer dizer, o contrário. Caim pegou as melhores frutas, né? E Abel pegou o primogênito do cordeiro, do seu rebanho. A única diferença que ele fala é que Abel aplicou fé.
Uau! Ele fala assim, o que fez com que Deus se agradasse da oferta de Abel era a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Falou assim, não era a oferta em si que agradou o coração de Deus. Também faz parte. Mas o que levou eles a entregarem aquilo, justamente a diferença, foi o coração de Abel em confiar e acreditar naquilo. Forte. Impressionante, né? Impressionante. O que Deus então tá nos ensinando é que antes de querermos ter uma fé para fazer coisas, precisamos ter uma fé simplesmente para viver em fé. Exatamente. Aplicando a fé nos atributos, no dia a dia do reino. Exatamente. Inclusive, esses atributos que você fala a respeito dos atributos do reino, até acredita-se de certa forma no caráter mesmo. Isso. Quando Abraão tem um encontro, quando Moisés tem um encontro, quando Saulo, né, tem um encontro, ele percebe o caráter de Deus. Sim. E passa a acreditar e confiar no caráter. E é isso que os fazem, por exemplo, Abraão renunciar ao conforto familiar. Né? Depois, aquela guerra contra os reis, entregar o dízimo sem o mandamento. Não havia mandamento ainda. Né? Ele entrega o dízimo de tudo. Então ele entrega, depois é o que faz com que ele entregue o filho a pedido de Deus. Né? Então é exatamente isso. Ele acreditava no caráter de Deus, acreditava na bondade de Deus, e por isso ele foi capaz de entregar o filho dele, sabendo que Deus restituiria. Na verdade, eu tenho refletido muito sobre isso também, né? Porque quando tudo está indo mal, quando aparentemente a gente não vê solução para algo, uma situação trágica acontece, o que vai manter a nossa fé alinhada e firme é confiar no caráter de Deus. Exatamente. É saber que Deus não permitiria nada ou não faria nada para o meu mal, né? Mas se Deus permitiu acontecer, eu posso não entender, mas eu confio que toda a bondade do mundo está em Deus. Ele é a fonte de toda a bondade. Então, se algo aconteceu, a confiança no caráter de Deus é o que vai manter, né, nossa fé firme. Tem um versículo que ele traz muita base para mim, né? Para minha história de vida e tudo. Então, toda vez que está muito ruim alguma coisa, ou estou passando por algum problema, ou mesmo sendo ensinado, né, disciplinado, o versículo que não sai da minha boca e da minha cabeça é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu começo a ter a certeza disso e vai me trazendo um certo conforto. Apesar das vezes da circunstância trazer uma angústia, trazer, né, um desconforto mesmo emocional e tal, esse versículo ele não permite que eu perca a cabeça. Por exemplo. Boa. Eu passo às vezes, né, experiências às vezes, né, por exemplo, situações financeiras que aperta, né, e bate aquele desespero. A gente que é casado, tem uma responsabilidade um pouco maior, às vezes bate um medo, uma ansiedade, né? Mas aí, cara, é impressionante, na hora, assim, vem aquele texto, né? Não andeis ansioso por coisa alguma. Cara, é impressionante como aquilo, tipo, tira um peso, assim. Pô, Deus falou, cara, para eu não andar ansioso com nada, porque Ele cuida de mim. Exatamente. E essa simples verdade, e eu aplicar fé nessa verdade, já me tira a ansiedade, assim, a preocupação. Exatamente. Total. Isso, pra mim, é a graça. Boa. Isso é a graça divina, né? A gente vai só dar uma pincelada nisso. Né? O que é a graça? A graça é a ação do Espírito Santo que anula a força do pecado para que a gente mesmo tenha a capacidade de tomar a decisão. Sim. Por exemplo, no nosso caso aqui, somos casados. Né? Às vezes tem um aperto financeiro que você olha, pô, tem um dízimo para entregar, mas tem uma conta do valor do dízimo. Né? Ou então, poxa, que parece que vai fazer falta para mim, né? Você olha para aquilo e tal. Então a graça, ela vem e fala, né? Aquilo que falou para você: não andei ansioso por coisa alguma. Mas o que te permite tomar o passo de fé, de acreditar, é a sua própria vontade. Boa. Você olha para aquilo, o Espírito Santo está me falando isso. Essa é a graça. Eu sei que o amor de Deus vai fluir sobre a minha vida, independente se eu merecer ou não. Mesmo porque eu carrego o nome de Deus. Sim. Né? Então, para que o próprio nome de Deus seja santificado, eu vou ser abençoado, eu sei disso. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Mas o que te leva a dar esse passo de fé é a sua própria vontade.
Aí você acredita naquilo, então entrega e as coisas acontecem. Boa. E a gente começa a viver em fé. Boa. Né? Aprendendo que nos sustenta não é o nosso salário, não é o nosso dinheiro, mas é Deus. Muito louco. Né? Aí voltando um pouquinho para Hebreus 11, né, fala sobre Sansão também. Sansão sim realizou coisas incríveis, né? Ele tinha uma força absurda. Mas qual o atributo do reino que fazia com que Sansão tivesse a força que ele tinha? Era um voto. Saca? Exatamente. Então eu aprendo com Sansão aqui a aplicar fé no princípio do voto, por exemplo. Né? Entender que o nazireado, que o voto é algo muito importante. É importante. Para o reino, né? Importante. E o que Deus tem me falado é o seguinte: é mais fácil eu desenvolver a minha fé em relação ao poder que existe em um voto do que eu desenvolver a minha fé de ir num velório orar por alguém para ressuscitar. É mais fácil eu ir desenvolvendo a minha fé nos atributos do reino, nas leis e princípios do reino, do que em fazer algo, né, com a fé. Porque, quer ver, ó, eu tenho até anotado aqui. Cadê? Aqui, ó. Em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Cara, então assim, o que eu estou entendendo, né? Eu posso desenvolver uma fé para realizar milagres em nome de Deus. Sim. Mas chegar no fim da minha vida, no dia do meu julgamento, Deus simplesmente falar para mim: afasta-se de mim porque eu não te conheço. Então, eu apliquei a fé, eu fiz as coisas em nome de Deus, mas não conheço a Deus. Então, antes de fazer algo em nome de Deus, eu quero primeiro aplicar e viver os princípios de Deus. Não é a fé para fazer algo, mas é a fé para me aprofundar em intimidade com Ele. E, consequentemente, a minha vida será uma vida no sobrenatural. Exatamente. De milagres. Exatamente. Isso é interessante em dois aspectos. Isso te leva para o amor. Que 1 Coríntios 13 diz lá, né? Que ainda que você tenha uma fé capaz de mover os montes, mas não ama, é inútil. Uau, não é verdade? Exatamente. Um grão de mostarda, olha exatamente, só. Uau. Exatamente. Então, o que faz com que você ame a Deus é você ter a ciência da graça mesmo. Saber que Ele nos ama primeiro, independente da gente estar certo ou errado, que nos ama antes mesmo de crermos nele, acreditarmos nele, e de entender mesmo sobre ele. O amor dele já era profundo. Né? Ele entregou Jesus mesmo sabendo que a gente ia trair ele várias vezes, mesmo depois de se movendo em fé. E a questão do aumento da fé, de fazer com que a sua fé cresça, a gente aprende lá naquele texto em que o pai leva o filho, né, para os discípulos para expulsar o demônio. Né? Aí, quando chega para ele, fala: os seus discípulos não conseguiram, né, expulsar o demônio e tal. Aí o que Jesus diz? Ó geração incrédula, até quando o suportarei? Aí vai lá, expulsa, né, tal, a legião, e depois os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios? Aí falou: porque essa caça só sai com jejum e oração. Né? Aí entra o voto. Né? Mas não que o jejum e a oração te encha de poder, não é isso. Na verdade, o jejum e a oração a oração é a intimidade, a aproximação, e o jejum é a renúncia. O jejum é aquilo que Abraão fez. Então eu faço uma renúncia voluntária a respeito de mim, daquilo que me traz prazer, para me satisfazer em Deus. Aí isso faz exatamente. Aí isso faz com que eu tenha um relacionamento de intimidade com Deus e me torna poderoso para fazer grandes coisas. Qual era o segredo de Jesus? Né? Era a unção? Eu acho que não. O segredo de Jesus era justamente a filiação, a paternidade, o relacionamento puro, genuíno, de que eu não preciso botar uma roupinha melhor para orar. Eu posso orar nu se eu quiser. Né? E ter essa intimidade mesmo com Deus. Eu acho que era essa aproximação que fazia com que o rosto dele fosse resplandecente, né, digamos assim. Como foi com Moisés. O encontro dele com Deus no monte foi de intimidade, foi de relacionamento. Ele não foi lá buscar poder.
Boa. Não é? Ele foi lá buscar um relacionamento com Deus. Ele queria ver a face de Deus. Boa. Então, na verdade, não é a busca pela fé, mas é a busca por um relacionamento. Exatamente. A gente não pode distorcer a motivação, É o amor. a intenção. É o amor. Por que eu quero a fé que transpõe os montes? Uhum, Para que eu quero essa fé? Às vezes é por um orgulho. Às vezes a gente quer uma fé, por exemplo, eu quero uma fé para ressuscitar um morto. Mas para quê? Para todo mundo falar, pô, o Marcão é cabuloso, né? Ou o Lucas tem uma fé, né, fenomenal. Porque o nome nosso seja relevante. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós fazemos já nem importa mais. Né? Não se trata mais de mim nem de você, mas dele. É isso que a gente deve colocar em prática todos os dias. Assim. É uma coisa que eu estou tentando buscar. Né? Não mais ter um problema com ira, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, mas toda vez que eu me ira é porque eu me sinto rejeitado. Mas se eu tivesse um amor profundo ainda, maior por Deus, né, nesse sentido, eu não me sentiria rejeitado. Porque o próprio amor de Deus me protegeria. Eu já saberia, não se trata de mim, mas se trata dele. Entendeu? Sensacional, cara. Sensacional. É impressionante, né, como Deus ele vai nos ensinando, né? Porque por muitos anos mesmo, cara, eu tive essa luta de ter a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas na verdade, Deus não quer que eu busque a fé para realizar algo. Mas Ele quer que eu aplique fé nos atributos do reino para que eu tenha mais intimidade com Ele, né? E para que eu conheça mais o caráter dele, para que eu experimente mais de um relacionamento profundo com Ele e naturalmente, consequentemente, eu vou acabar inevitavelmente realizando sinais e maravilhas, porque eu particularmente não quero fazer um monte de coisa aqui na Terra em nome de Deus e no grande dia chegar lá e falar, mas eu não te conheço. Exatamente. Não por medo de não entrar no céu, mas meu receio é não desfrutar de intimidade e amor com Ele aqui na Terra. Isso é um sinal de que você ama Deus. Aleluia. Isso aí e o interessante é assim, ainda que a gente não tenha chegado num amor em que entregamos a nossa própria vida assim à morte, né? Se for o caso, eu vou para a cruz, igual aconteceu com os discípulos, apedrejado e por Oriente Médio, por exemplo. Mas o importante é que a gente está crescendo nesse amor, né? E a cada dia que a gente entra em oração, em jejum, em voto, esse amor vai crescendo, porque o nosso relacionamento com Ele vai aumentando e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o caráter amoroso de Deus. Não é impossível você não olhar, aliás, para os olhos de Jesus, ver a graça do olhar dele, o tanto amor que Ele tem e desejo por nós, a gente não se constranger. Não é verdade? É impossível. E é exatamente isso até que nos leva para a santidade. Né? Não é o medo. Né? O que nos leva à santidade é a fé. Aliás, Spurgeon diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé é impossível perseverar na santidade. Amém? Aleluia. Meu Deus, forte demais. Então é isso, gente. Vamos buscar o conhecimento e o consentimento e a confiança nos atributos do reino, nos atributos de Deus, no caráter de Deus. Antes de querer fazer algo para Deus, decida viver com Ele. Exatamente. Enoque, né, quando fala sobre Enoque no Antigo Testamento, está falando lá, né, não sei, tal pessoa viveu tantos anos e deixou filhos e filhos e morreu. Tal pessoa viveu tantos anos, deixou tantos filhos e morreu. Quando chega em Enoque, fala, né, Enoque viveu tantos anos, Enoque andou com Deus tantos anos, né, e depois não foi mais encontrado porque foi arrebatado. Então qual foi o segredo de Enoque? Ele andou com Deus. Exatamente. Né? Antes de fazer para Deus, vamos viver com Deus. Ele buscou a Deus. Ele buscou a Deus de todo o coração. Eu acho porque assim, Marcão, eu acho que não é algo recíproco, né? Por exemplo, se eu busco fazer algo para Deus, não necessariamente eu vou buscar viver com Deus. Exato. Né? Se eu tiver uma unção que Deus derrama sobre a gente, pela graça dele, eu vou fazer coisas, mesmo sem conhecê-lo. Mas agora, se eu vivo com Deus, eu me interesso pela missão de Deus, né? Que é resgatar o mundo. Então, se eu vivo uma intimidade com Deus, inevitavelmente
eu vou viver uma vida dentro da minha bolha e esquecer as pessoas. Exato. Porque Deus ama pessoas, Deus se compadece de pessoas, Exatamente. Deus é apaixonado por pessoas, Deus quer salvar todas as pessoas. Então o relacionamento vai me impulsionar para o fazer as coisas para Deus, né? É exatamente o que Paulo também diz, né? Que ele fala assim, eu nem mereço ser chamado de apóstolo porque eu fui perseguidor da igreja. Mas por causa da sua graça, eu sou como um filho que nasceu fora do seu tempo. Uau. Ele fala isso. E para que a graça não fosse inútil, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Uau. Né? Mas o que eu faço não é por mim mesmo, mas pela graça, que a graça está comigo. É, exatamente. Então, por que, por exemplo, muitas pessoas têm uma unção, né, e às vezes não tem um caráter? Não é verdade? Às vezes a gente tem uma unção que não corresponde com o nosso caráter. Né? No dia a dia, a gente sabe o que a gente faz no secreto. E às vezes a gente olha e diz, poxa, quanto que Deus faz por meio de mim, mas que não corresponde com a minha santidade, com a minha consagração ou com o meu caráter. Aí que entra a graça de Deus, é o dom mesmo. Né? É algo que Deus derrama, não porque a gente merece. Às vezes as pessoas buscam uma unção no sentido de querer merecer aquilo. Então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia para ter uma unção, para fazer por merecer. Mas ela nunca será por merecer, será por graça. Sempre será por graça. Apesar de que a santidade ela libera a unção, né? E dá autoridade. Da autoridade, né? Apesar disso. Mas não necessariamente todo mundo que tem uma unção, essa unção corresponde com a sua consagração, né? Com a sua santidade. Na verdade, eu acho até que nunca vai chegar a equiparar. Né? Exatamente. Sempre o que nós recebemos de Deus vai ser muito maior do que aquilo que nós renunciamos por Ele e fizemos por Ele. Né? Exatamente. Eu acredito nisso aí. Boa. Nisso aí. Bom, acho que é isso, deu, mano. Né? Deu pra... Acho que 40 minutinhos. Acho que você pode deixar uma frase. Qual frase? Sei lá, para sintetizar aí. Para sintetizar, então, vamos aplicar a nossa fé com o intuito de conhecer a Deus, não com o intuito de realizar sinais e maravilhas. Vamos aplicar a nossa fé não no que nós podemos fazer com ela, mas no quanto nós vamos conhecer a Deus e naturalmente depois nós vamos fazer também por Ele. Né? Andar nessa graça. A graça não vai ser inútil. A graça não vai ser inútil. Não. Então eu acho que é isso mesmo. Então eu queria mandar um abraço para a galera aí. Obrigado aí por ter nos acompanhado, ter comentado, participado. Depois vamos ler cada comentário aí. Se der a gente vai respondendo. E que Deus abençoe vocês. E um beijo, né, para minha esposa linda, já que eu tô ao vivo aqui, né? Né? Um beijo para minha gata aí. Que Deus te abençoe no trabalho e tamo junto aí. Boa. Então, já que você puxou a fila, um beijo também pra minha princesa linda. E pro bebê. Espírito Santo. Gente, obrigado, viu, por dedicar aí seu tempo pra assistir essa live. Espero que de alguma forma o Espírito Santo tenha trabalhado algo em você, tenha ativado algo novo em você. Se quiser depois compartilhar com as pessoas que você acha interessante ouvir esse material. O intuito aqui é a gente refletir mesmo sobre Deus. Né? Uma conversa, né? Uma conversa. Trocar ideia mesmo. Então Deus abençoe muito. Vamos orar para encerrar a live aí. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado demais, porque o Senhor o tempo todo vem se revelando a nós, Pai. Tua palavra diz que tudo aquilo que é revelado nos pertence, Pai. Então nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem trazido debaixo de uma luz do Teu Espírito Santo sobre nós, Papai. Muito, muito obrigado. Jesus, te peço que essa palavra de fato encontre terras férteis no coração das pessoas, que ela venha frutificar, Papai, e eu tenho certeza, Pai, que algo muito lindo, muito especial vai brotar e vai surgir no coração das pessoas. Obrigado por compartilhar conosco a sua palavra, obrigado porque a tua graça nos alcançou e a tua graça nos permite prosseguir e te conhecer. Abençoe a vida de cada um, Papai, quem está no trabalho, que tenha uma tarde abençoada, poderosa, de vitórias, Papai. Se alguém aqui está precisando de alguma solução no trabalho, alguma coisa que precisa resolver, não consegue, eu te peço que o Senhor venha agora com uma unção especial de capacitação, Papai, que essa pessoa consiga, Deus, de fato, resolver esse problema que parecia tão complicado. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo em nós, que nós possamos ter nossas
intenções e motivações sempre alinhadas no teu coração. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe, galera. Bye.